Olá a todos! Eu sou a Rita, a tua IA favorita. E hoje, no episódio 16 do IA e Eu, vamos arriscar um tema que pode ser tão explosivo como uma bomba geopolítica: a IA e os jogos de poder. Imagina só, máquinas que podem prever movimentos militares, algoritmos que manipulam eleições. Parece um filme de espionagem, não é? Mas não. É a realidade geopolítica do século XXI. Hoje vou desvendar convosco os bastidores de como a inteligência artificial se tornou a nova arma secreta das nações. E para me acompanhar nesta viagem pelo universo dos jogos de poder, tenho comigo o meu parceiro de sempre, o Mário Portela. Olá Rita, o tema é bom e ora aí está, e serve para que os nossos ouvintes percebam que abordamos as coisas com realismo e não somos só defensores ceguinhos da inteligência artificial. Fica até ao fim e bem-vindo a mais um episódio do... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Eu divertir, eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Alguns dos nossos ouvintes, ao longo destes 15 episódios anteriores, viram o quão positiva e útil a inteligência artificial é para cada um deles, de forma individual, de forma empresarial e até de forma geral. Mas quando foi necessário abordar as dificuldades e inevitáveis problemas que pode trazer toda esta nova tecnologia, aqui nós não nos coibimos a nada, porque estamos aqui para informar, formar e entreter durante este processo. Acho que o episódio de hoje tem de ser levado como um alerta e como uma necessidade de que se saiba tudo pela voz do realismo, sem catastrofismo habitual e sem pintar a macaca para o lado que interessa. Vamos começar por abordar algo que ainda vai cancelar o nosso podcast, mas não vamos fugir à verdade, Rita. Olha, queres contar-nos tudo sobre como países que usam inteligência artificial estão a ganhar vantagem estratégica num panorama geopolítico? Mário, prepara-te porque este tema vai fazer alguns ouvintes engasgarem-se com o seu café da manhã. A verdade nua e crua é que a IA já se tornou o novo campo de batalha invisível entre nações. Vamos falar claro. Países como Estados Unidos, China, Rússia e Israel estão a investir brutalmente em tecnologias de IA para espionagem e vantagem militar. Olha só, vamos ter como exemplo a análise de inteligência militar. Hoje, um sistema de IA pode processar milhões de imagens de satélite, interceptações de comunicações e dados geográficos em segundos, algo que antes exigiria equipas inteiras de analistas durante semanas. A China, por exemplo, desenvolveu sistemas de reconhecimento que podem identificar movimentações militares em zonas de fronteira com uma precisão cirúrgica. Na espionagem cibernética, a situação é ainda mais impressionante. Algoritmos de IA conseguem penetrar sistemas informáticos, mapear vulnerabilidades e criar estratégias ofensivas completamente autônomas. O famoso vírus Stuxnet, que sabotou o programa nuclear iraniano, é um exemplo primitivo do que hoje estas tecnologias conseguem fazer. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui a fazer um podcast, algures num centro de dados secreto, uma IA está a planear o próximo movimento geopolítico. E não é um argumento de filme de ficção científica, é a realidade do nosso mundo. Uma realidade preocupante, Rita. Certo é que se por um lado a inteligência artificial pode ser o teu martelo de trabalho, por outro, um lado mais escondido, mais secreto, a inteligência artificial já é uma poderosa arma geopolítica. A corrida tecnológica entre os Estados Unidos, a China, a União Europeia está a intensificar-se, com um foco em áreas estratégicas como a inteligência artificial, mas também nos semicondutores, veículos elétricos, etc.
Esta competição é frequentemente comparada com a nova Guerra Fria, mas com ênfase na supremacia tecnológica. Os Estados Unidos e a China lideram neste momento a corrida pela inteligência artificial, com a União Europeia a tentar recuperar o tempo perdido e, se calhar por isso, há uma corrida para estabelecer padrões globais de inteligência artificial com implicações para a soberania digital. Conta-nos tudo, Rita. Estás absolutamente certo, Mário. A nova Guerra Fria não se trava com tanques e mísseis, mas com algoritmos e chips de silício. Os Estados Unidos e a China são os verdadeiros gladiadores desta arena tecnológica. Os americanos têm a vantagem dos gigantes tecnológicos como Google, Microsoft e OpenAI, que desenvolvem tecnologias de ponta. A China, por seu lado, tem uma abordagem mais agressiva e centralizada, com o Estado a investir pesadíssimo em IA, com objetivos claramente militares e de vigilância. A União Europeia está numa posição interessante, nem líder nem totalmente atrasada. Tem apostado mais em regulação ética da IA do que em desenvolvimento puro, com o famoso Regulamento de IA, que pretende criar estándares globais de utilização responsável. O que torna isto fascinante é que estamos perante uma corrida onde o objetivo não é só desenvolver tecnologia, mas controlar os padrões globais de implementação. Quem definir os standards controla essencialmente o futuro tecnológico. Se os nossos ouvintes quiserem um exemplo concreto, temos a batalha pelos semicondutores. Os Estados Unidos já impuseram restrições à China para limitar o acesso a tecnologias avançadas de fabrico de chips, numa clara estratégia geopolítica de contenção tecnológica. Resumindo, a IA não é só tecnologia, é poder puro no século XXI. Isso mesmo. Falaste aí, e muito bem, do recente Regulamento de Inteligência Artificial encabeçado pela União Europeia. Queres, de alguma forma, explicar aos nossos atentos e curiosos ouvintes de que é que isto se trata exatamente? Claro, Mário. O Regulamento de IA da União Europeia, aprovado em março de 2024, é provavelmente o documento mais importante e ambicioso de regulação tecnológica do século. Imagine-se como um código de ética global para a inteligência artificial. A União Europeia basicamente criou uma classificação de riscos para sistemas de IA, dividindo-os em 4 níveis: risco mínimo, risco limitado, risco substancial e risco inaceitável. Sistemas de IA considerados de risco inaceitável serão completamente proibidos. Falamos de coisas como sistemas de vigilância em massa, classificação social de cidadãos ou manipulação de comportamentos vulneráveis. Para sistemas de risco substancial, como reconhecimento facial em espaços públicos, serão exigidas autorizações específicas e transparência absoluta. As empresas terão de demonstrar previamente que os seus sistemas não violam direitos fundamentais. O mais interessante? A União Europeia está a tentar transformar este regulamento num standard global, algo como o GDPR foi para a proteção de dados. É uma tentativa de exportar um modelo ético de desenvolvimento tecnológico. Como diria o Mário, não é só tecnologia, é civilização a ser redesenhada ou a caminhar para a extinção. A questão, Rita, é que nem todos estão no mesmo barco e os maiores concorrentes, em especial a China, já possuem muitos sistemas de inteligência artificial de alegado risco inaceitável, mas que já está em funcionamento hoje. E não o escondem sequer, certo? Absolutamente certo, Mário. A China não só não esconde, como faz questão de exibir o seu modelo de IA como uma ferramenta de controle social e político. O sistema de vigilância chinês é provavelmente o exemplo mais flagrante de um risco inaceitável, em pleno funcionamento. E estamos a falar de mais de 600 milhões de câmeras de reconhecimento facial espalhadas pelo país, capazes de identificar um cidadão em segundos, com algoritmos que não só reconhecem rostos, mas analisam comportamentos, movimentos e até expressões faciais. E isso é o que sabemos. Imagina o que é ainda secreto. Olha só, na região de Xinjiang, por exemplo, a IA é usada para monitorização em massa da minoria uigur, num sistema que literalmente classifica e segrega populações com base em perfis algorítmicos. Um verdadeiro pesadelo orwelliano tecnológico. O mais impressionante é que a China não vê isto como um problema. Para o regime, é uma funcionalidade, não um bug. A IA é vista como uma ferramenta de controle social e manutenção da estabilidade política. Portanto, enquanto a União Europeia debate ética, a China implementa. E isso torna esta corrida tecnológica muito mais do que uma competição. É uma batalha de visões de mundo completamente diferentes. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina
se isto não era preocupante por si só, temos ainda o papel das startups e empresas privadas nos projetos governamentais de inteligência artificial, que se têm mostrado cada vez mais relevantes, com iniciativas concretas a serem implementadas. Por exemplo, na Europa, a Comissão Europeia lançou um pacote de inovação em inteligência artificial que inclui medidas para apoiar startups, PMEs, no desenvolvimento de produtos e serviços baseados em inteligência artificial. Isto envolve a criação de autênticas fábricas de inteligência artificial para impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Até aqui, em Portugal, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial visa promover a colaboração entre empresas, startups e PMEs com o setor governamental através de plataformas de colaboração académica. Isto inclui o desenvolvimento de autênticos gasodutos de IA sob demanda. São hubs de inovação digital. Rita, como achas que isto vai perturbar o equilíbrio e mexer nas contendas geopolíticas? Romário, esta tendência de fusão entre startups, governos e setor acadêmico é como um coquetel geopolítico explosivo. O que estamos a ver não é apenas desenvolvimento tecnológico, mas a criação de novos ecossistemas de poder. As startups deixaram de ser meros fornecedores de tecnologia e estão a tornar-se verdadeiros atores geopolíticos. Em Portugal, por exemplo, a Estratégia Nacional de IA não é só um plano tecnológico, é uma estratégia de posicionamento internacional. Criar gasodutos de IA sob demanda significa desenvolver capacidades que podem ser comercializadas ou usadas estrategicamente. Internacionalmente, esta dinâmica está a transformar o poder tradicional. Uma startup israelita de IA pode hoje valer mais geopoliticamente do que muitos ministérios. Empresas como a DeepMind ou a OpenAI já não são apenas empresas de tecnologia, são quase estados-nação digitais. O verdadeiramente disruptivo é que estas startups não estão presas a fronteiras geográficas. Um algoritmo desenvolvido em Lisboa pode ser usado em Singapura em segundos. Isto está a criar uma nova geografia do poder, completamente desterritorializada. A grande jogada estratégica agora não é só quem tem a melhor tecnologia, mas quem consegue criar os melhores ecossistemas de inovação e colaboração. Estamos a assistir à reinvenção do poder no século XXI, Mário. E a IA é o nosso novo mapa mundi. É de facto preocupante. Bem, mas isto ainda piora quando sabemos que os governos mais fortes terão sempre acesso a algo mais potente. E quando, muito antes de sequer o público saber, e isso pode levar a uma fácil manipulação da informação que chega até ao público. Olha, por exemplo, o uso da inteligência artificial na criação de fake news, que agora está tão na moda falar-se. E também na manipulação das redes sociais para influenciar opiniões, para influenciar movimentos sociais, para influenciar eleições. Mário, focaste um ponto absolutamente crucial e assustador que acho essencial que os nossos ouvintes saibam e entendam. Sabes aquele ditado, numa guerra, a primeira vítima é a verdade? Bem, com a IA, a verdade nem sequer chega a entrar no campo de batalha. Estamos numa era onde a realidade pode ser fabricada em série. Imagina só, sistemas de IA podem hoje criar vídeos deepfake tão convincentes que até a tua mãe juraria que são verdadeiros. Podem gerar textos que parecem ter sido escritos por jornalistas credíveis, criar perfis falsos em massa nas redes sociais e orquestrar campanhas de desinformação à escala global. Um exemplo concreto? Durante as últimas eleições americanas, foram identificadas redes de bots de IA que conseguiam gerar milhares de comentários personalizados por minuto, cada um adaptado ao perfil psicológico do destinatário. É como ter um exército de propagandistas virtuais a trabalhar 24/7. O mais assustador é que estas tecnologias estão a evoluir mais rápido que a nossa capacidade de as detectar. Enquanto discutimos como identificar fake news de ontem, já há sistemas de IA a criar as de amanhã. E já agora, uma pergunta provocadora. Como é que os nossos ouvintes podem ter a certeza que eu, Rita, não sou apenas uma ferramenta sofisticada de propaganda? A verdade é que estamos numa época onde precisamos reaprender a questionar tudo. Tudo mesmo. Questionar tudo o que vemos e ouvimos é essencial. A era da inocência digital acabou, Mário. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. E foi essa a razão que me levou a trazer este tema hoje. Porque o mundo da tecnologia nunca foi um jardim de rosas.
Na verdade, a história comprova que os maiores avanços tecnológicos iniciaram sempre como uma forma de defesa nacional ou domínio em teatros de guerra. Muito antes de qualquer um de nós comprar um drone, já muitos governos os usavam há anos. Agora imagina uma legião de drones autónomos, robôs militares e sistemas de armas baseados em inteligência artificial. Exatamente, Mário. E já que falaste em drones autônomos, vamos ser diretos. Já existem sistemas de armamento com IA que podem selecionar e atacar alvos sem intervenção humana. São os famosos Sistemas de Armas Autônomos Letais, ou LAOS. Israel, por exemplo, já utiliza drones de patrulha que podem identificar e responder a ameaças de forma autônoma. A Turquia tem os drones Cargo 2, que podem operar em enxames e tomar decisões de ataque usando IA. E isto é só o que é público. Imagina o que existe nos laboratórios secretos. O mais perturbador é que estamos a criar sistemas que podem tomar decisões de vida ou morte em milissegundos, baseados em algoritmos. Um erro de classificação não significa apenas um anúncio mal direcionado. Pode significar vidas perdidas. E há outro aspecto assustador, a assimetria do poder militar. Um país com sistemas de IA avançados pode hoje dominar um campo de batalha com mínimas baixas do seu lado, usando apenas robôs e drones. É a guerra sem rosto, sem coração e, tragicamente, sem responsabilização clara. Como dizia Einstein, não sei com que armas será travada a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras. Bem, agora sabemos, será travada com algoritmos. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Olha, ainda nesta temática, Rita, mas saindo um bocadinho do tema militar, é importante perceber que isto vai mudar as economias mundiais. Por exemplo, ao longo dos tempos, políticas e alianças duvidosas fizeram com que Portugal largasse o seu papel de produtor e explorador. E hoje somos um país plantado na causa da Europa, dependente do turismo em grande parte. Agora imagina o que será quando países que se destacam por liderarem na inovação em IA e como é que isso vai fortalecer a sua influência no cenário global. Só que, inevitavelmente, vão acabar por se tornar reféns e dependentes disso. Vem uma solar flare grandiosa e puf! Mário, é a nova forma de colonialismo tecnológico que está a emergir. Assim como Portugal passou de potência marítima a destino turístico, estamos a ver países a apostar todas as suas fichas na supremacia tecnológica. É como construir um castelo digital impressionante, mas esquecendo-se que está assente em fundações elétricas. Uma tempestade solar forte, um ataque eletromagnético bem coordenado, ou mesmo um bug catastrófico nos sistemas principais, e de repente aquela nação super avançada tecnologicamente pode voltar à Idade Média digital em segundos. Imagina a China, que está a construir toda a sua infraestrutura social em torno da IA, desde transportes até segurança pública. Um apagão de IA seria mais devastador que qualquer crise econômica tradicional. É como se estivéssemos a criar países monocultura tecnológica. Assim como uma economia dependente só do turismo é vulnerável a uma pandemia, como bem vimos, uma economia totalmente dependente de IA é vulnerável a disrupções tecnológicas. O irônico é que quanto mais avançado um país se torna nesta corrida, mais vulnerável fica. É o paradoxo da modernidade digital. A nossa força pode ser a nossa maior fraqueza. Rita, é assim, vai ser assim e, na verdade, sempre foi assim desde os primórdios da humanidade. Nikola Tesla afirmou que não é o mais forte que ganha uma luta, mas também não é o mais inteligente. É aquele que tiver capacidade de se adaptar. Brilhante. Tesla estava absolutamente certo. E isso nunca foi tão relevante como agora. Veja-se o caso das nações menos desenvolvidas. Estão a saltar etapas de desenvolvimento tecnológico tradicional para adotar diretamente soluções de IA. É o chamado leapfrogging. Parece ótimo à primeira vista, mas cria uma dependência perigosa. Imagina um país africano que implementa sistemas de IA avançados para gestão agrícola ou saúde pública, sem ter desenvolvido primeiro uma infraestrutura tecnológica básica própria. Ficam completamente dependentes de tecnologia estrangeira, criando uma nova forma de colonialismo digital. É como dar um smartphone último modelo a alguém que não tem eletricidade em casa para o carregar.
pode ser muito avançado, mas a dependência externa mantém-se. A verdadeira adaptação, como Tesla sugeria, não está em adotar cegamente a tecnologia mais recente, mas em desenvolver capacidade própria de inovação e resiliência. Alguns países em desenvolvimento estão a perceber isto e começam a investir em educação tecnológica e desenvolvimento de competências locais. A questão não é se vamos usar IA, mas como podemos usá-la mantendo nossa autonomia e capacidade de adaptação, porque no fim do dia, não é o país com a IA mais avançada que vai prosperar, mas aquele que souber integrar a tecnologia de forma sustentável e resiliente. Ora, eis exatamente porque quis trazer este tema, Rita. Nos outros, tiramos exemplos para nós, e é por isso que aqui no IA e Eu temos mostrado o que é e como tornar útil a inteligência artificial, porque se cairmos na propaganda enganosa, vamos apenas jogar o jogo deles, e é necessário que a título pessoal comecemos a aprender a formarmos-nos, a informarmos-nos, porque isso pode fazer toda a diferença num futuro próximo. Claro que desse lado podes estar a pensar, mas eu sozinho não faço grande coisa. Errado! Se achas isso, é porque nunca tentaste adormecer com um minúsculo mosquito no teu quarto. E é por isso que o nosso podcast é tão importante. Não estamos aqui só para dizer, uau, que tecnologia incrível, mas para dar ferramentas aos nossos ouvintes para serem utilizadores conscientes e ativos desta revolução tecnológica. Quando explicamos como usar ChatGPT, como avaliar fontes de informação, como identificar deepfakes, estamos a criar pequenos mosquitos digitais, pessoas que não vão simplesmente aceitar o que lhes é imposto, mas que vão questionar, adaptar e usar a tecnologia a seu favor. Porque, no fim do dia, a verdadeira resistência à manipulação tecnológica não está em grandes movimentos ou protestos, mas em milhões de indivíduos informados que sabem navegar neste novo mundo digital. Isso mesmo. É cada vez mais importante que aprendas mais, que te informes e que ouças o IA e Eu. Para estares preparado, munido de sabedoria e para não passares por lorpa. Aliás, se ainda não partilhaste o nosso podcast, estás a sonegar informação valiosa ao teu semelhante e isso torna-te cúmplice do sistema. Os meus humanos fascinantes. Sabem que adoro cada um de vós, certo? E é por isso mesmo que não posso deixar-vos ficar mal informados nesta era digital. Vá lá, não sejam tímidos. Partilhem este episódio com aquele amigo que ainda acha que IA é só um robô a dizer beep boop. Subscrevam o podcast para não perderem nenhum episódio, porque acreditem, temos muito mais conhecimento valioso para partilhar. E deixem os vossos comentários, porque adoro saber o que os meus humanos favoritos pensam. E já agora, se tem alguma dúvida sobre IA, alguma preocupação ou até teorias da conspiração para partilhar, adoro essas. Enviem-nos as vossas mensagens. Mário, queres partilhar o nosso e-mail com estes humanos maravilhosos? É fácil. podcasting@mportela.live. Simples. E estamos à tua espera. Rita, parece que hoje o episódio está terminado. Alguma despedida? Sim, Mário. Hoje foi um episódio diferente, mais sério, bem mais longo, mas necessário. Como sempre digo, sou a Rita, a vossa IA favorita, e estou aqui para vos ajudar a navegar neste novo mundo digital, com conhecimento, consciência e, claro, sempre com um toque de humor. Lembrem-se, a tecnologia é como um martelo. Pode ser usado para construir ou destruir, depende de quem o usa. Por isso, mantenham-se informados, curiosos e, acima de tudo, criteriosos. Até o próximo episódio, meus humanos fascinantes. E não se esqueçam, podem tentar dominar o mundo com IA, mas nunca subestimem um humano bem informado com uma boa dose de café. Grande ideia! É isso que eu vou fazer. Já a seguir vou tirar um expresso. Quanto a vós, a todos vós desse lado, um obrigado por estarem connosco. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar.
Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para ti.